Atendendo ao pedido do seguidor do canal, Bruno Schmidt, hoje eu quero ver com você se ao longo de todos os livros de O Senhor dos Anéis e O Hobbit há alguma menção ou citação aos seres angelicais da Terra-média, os Valar e os Maiar, e também Eru Ilúvatar, o deus do universo de Tolkien. Se esse assunto te interessa, fica comigo até o final desse vídeo. Para quem desconhece as histórias dos dias antigos da Terra-média, narradas no livro O Silmarillion, os seres angelicais que mencionei na introdução são os Ainur. O deus da Terra-média, chamado Eru Ilúvatar, antes do início do tempo, criou estes seres e deu a eles autorização e poder para descerem de seus lares nos salões atemporais até Arda, a Terra. Em outras palavras, os Ainur são como anjos, agentes em nome de Ilúvatar e cumpridores de sua vontade. Os Ainur, por sua vez, são divididos em duas ordens, os Valar e os Maiar. Os Valar são os Ainur de maior poder e os Maiar os de menor poder. É como se os Valar fossem os anjos principais, arcanjos que encabeçam o governo da Terra sob o poder de Ilúvatar. E os Maiar são anjos de apoio, eles servem aos Valar e cumprem as tarefas ou missões para as quais são designados. Dentre os Valar, o de maior poder era Melkor, que depois ficou conhecido como Morgoth Bauglir, mas por ter caído no mal, ele não foi mais contado como um Valar. Assim, será que em O Senhor dos Anéis e em O Hobbit, que são obras situadas cronologicamente após os eventos dos dias antigos da Primeira Era, nós encontramos alguma menção a estes poderes? Esclarecendo que os Valar e os Maia estão bem vivos e ativos durante os eventos de O Senhor dos Anéis. É possível ainda encontrarmos alguma menção a Ilúvatar? Vamos fazer esse passeio e ver o que conseguimos encontrar. Começando pelo O Hobbit, realmente este livro não faz qualquer menção a qualquer um dos Valar, nem Morgoth ou Eru Ilúvatar. O livro em si foca 100% na aventura de Bilbo e em introduzir os hobbits como esse povo simples, amantes da natureza, da boa comida, do conforto, mas também um povo de muito valor e corajosos. Bilbo prefigura a coragem que os hobbits da próxima aventura precisarão ter para, assim como ele, também deixarem o condado em uma missão quase impossível, convocada por Gandalf. Os únicos representantes dos Maiar no livro são, obviamente, os magos. Gandalf, que aparece ao longo de toda a história, e Radagast, que é mencionado apenas uma vez no capítulo 7, Estranhos Alojamentos. Nem mesmo Saruman é citado uma vez que seja em O Hobbit. É claro que os magos na história nunca são referenciados como Maiar. Na verdade, eles nunca foram identificados entre os homens ou elfos como seres tão antigos. A maioria sempre supôs que eles fossem homens que haviam adquirido tradições e artes através de estudos longos e secretos. Em Contos Inacabados é dito que os magos pertenceram apenas à Terceira Era e ninguém, exceto talvez Elrond, Círdan e Galadriel, descobriu de que espécie eram ou de onde vieram. Passando para O Senhor dos Anéis agora, é neste livro que Tolkien resolveu trazer mais elementos dos dias antigos a fim de montar o pano de fundo dessa história. Ao longo dos livros, há várias menções a personagens que, conhecidamente, pertencem à Primeira Era ou ainda mesmo à Segunda Era. O rei élfico Gil-galad, por exemplo, é citado no poema de Bilbo. Gil-galad foi um elfo-rei que, ao som das harpas cantarei, foi o último livre a reinar entre essas montanhas e o mar. Longa sua espada, a lança esguia, seu elmo ao longe resplandecia. Milhões de estrelas lá no céu refletiam-se em seu broquel. Há muito tempo foi-se embora, e ninguém sabe onde ele mora. Sua estrela, na escuridão, em Mordor, onde as sombras vão. O maior dos dragões da Primeira Era, que foi abatido na remota Guerra da Ira, também é citado por Gandalf. Nem nunca houve qualquer dragão, nem mesmo Ancalagon, o Negro, que pudesse danificar um anel, o Anel Governante, pois ele foi feito pelo próprio Sauron.
A antiga árvore de prata, Telperion, a mesma que foi drenada por Ungoliant, é citada por Gandalf quando, após Aragorn já ter sido coroado rei, ambos encontram uma muda jovem da árvore Nimloth, uma descendente de Telperion. A propósito, Ungoliant também é mencionada na passagem sobre Laracna, mas nenhuma se comparava a ela, Laracna, a grande, última filha de Ungoliant, a importunar o mundo infeliz. Mesmo os reinos élficos de Gondolin e Nargothrond, os quais foram destruídos por Morgoth ainda na Primeira Era, são mencionados em um poema sobre Durin, recitado por Gimli, o Anão. O mundo belo, os montes altos, nos dias antigos sem sobressaltos, em Gondolin e Nargothrond, dos fortes reis que agora vão, no mar do oeste, além do dia, belo o mundo que Durin via. Mais personagens e lugares são citados como Fëanor, Finarfin, Beren e Lúthien, o rei élfico Thingol de Doriath, o meio-elfo filho de Beren e Lúthien, Dior Elúthil, sua filha Elwing, Eärendil, o portador da última Silmaril que abateu Ancalagon dos céus, Barahir, Hador, Húrin, Túrin-Turambar e Angband, Valinor, Tirion e Eldamar. Enfim, nós podemos vislumbrar muito do mundo antigo ao passarmos pelas páginas de O Senhor dos Anéis. Porém, quando se trata dos Valar, dos Maiar e de Morgoth, nem sempre a referência a eles é explícita, mas eles são referenciados através de uma figura de linguagem chamada antonomásia, que ocorre quando um nome próprio é substituído por um epíteto ou caracterização facilmente reconhecível desse nome. Assim, o Valamauê, por exemplo, é citado em A Sociedade do Anel no capítulo Muitos Encontros, no poema recitado por Bilbo sobre Eärendil. Pisou depois perpétuos passos, pelos compassos de anos sem fim, domínio eterno do rei antigo, no monte e abrigo de Ilmarin. Logo, rei antigo aqui é o rei dos Valar, Manwë. Sua esposa, a Vali-Evarda, também é mencionada no capítulo 8 de A Sociedade, onde ela é descrita como a Inflamadora, a Rainha das Estrelas, e o nome da senhora que os elfos nestas terras de exílio chamaria de Elbereth. Quanto ao Vala Caçador, Oromê, que nos dias antigos era o único dos Valar que frequentemente vinha para a Terra-média, a referência mais próxima que temos a ele não é sequer uma citação direta de seu nome, mas sim uma menção do regente de Gondor, Denethor, falando sobre o gado de Eorl, uma espécie de gado branco que vivia perto de Rhûn. Acredita-se que essa raça de gado era descendente direta dos gados de Oromê, que quando partiu com os elfos para Valinor na Grande Marcha, pode ter deixado intencionalmente ou acidentalmente seu gado no Oriente. Então, gado de Eorl significa gado de Oromê. Eorl é a forma Sindarin de Oromê, que é um termo do Quenya. A primeira menção aos Valar, propriamente dita, ocorre no capítulo de Ervas e Coelho Ensopado de As Duas Torres, quando Sam vê um grande Mumak em sua passagem com Frodo por Ithilien. Na ocasião, um dos guardas gondorianos envolvidos na emboscada aos homens de Harad grita: "Cuidado, cuidado!" gritou Demrod aos seus companheiros. "Que os Valar consigam desviá-lo. Mumak, Mumak!" As outras menções feitas a eles acontecem por antonomásia. Assim, toda vez que você ler as expressões autoridades, guardiões do mundo, senhores do oeste, aqueles que habitam além do mar, você já sabe que o texto está falando dos Valar. Quanto aos Maiar, Faramir relembra que Gandalf havia dito seu nome original em Valinor. Eu era Olorin, em minha juventude no ocidente, que está esquecido. Embora os nomes de Lúthien e seu pai Thingol apareçam ao longo dos livros, Melian, a Maia, a esposa do rei élfico, nunca chega a ser mencionada. Assim como não temos menção de outros Maiar, como Eonwë, Osse, Uinen, Airen ou Tilion. Nem mesmo o termo Maiar é utilizado nos livros. Será que Morgoth aparece em algum momento em O Senhor dos Anéis? Bem, o nome Morgoth é citado explicitamente apenas uma vez em A Sociedade do Anel.
Isso ocorre quando Legolas fala para Celeborn sobre a ruína de Durin. Era um Balrog de Morgoth, disse Legolas, a mais mortal das maldições que afligem os elfos, com exceção daquele que está na Torre Escura. Além desta passagem, Morgoth é referenciado poucas vezes, porém, ele aparece mais com os títulos O Grande Inimigo, Poder Sombrio do Norte, Treva no Norte, A Sombra, Vala Maligno, Inimigo Primordial. Outra referência cruzada que podemos ligar ao primeiro Lorde das Trevas é o ariete que aparece na batalha em Minas Tirith, chamado Grond. Este nome é relacionado ao Grond de Morgoth, conhecido como Martelo do Mundo Ínfero ou do Mundo Subterrâneo, ou seja, a massa de Morgoth. No capítulo Barbárvore de As Duas Torres, o Ent conversa com Merry e Pippin sobre um mal que ainda permanece naquela floresta, e ele diz: "Não duvido de que haja alguma sombra da grande treva ainda jazendo lá, para o norte." Essa grande treva, com G e T maiúsculos, se refere à grande treva de Morgoth. Isso quer dizer que, desde o início, o primeiro Senhor Sombrio espalhou um mal no norte, desde Beleriand até o leste da Terra-média, e esse mal ainda permanecia naquele lugar de certa forma. E mais à frente, ainda no mesmo capítulo, Barbárvore diz que uma marca dos seres malvados que vieram na grande treva é que não suportam o sol. Por último, quanto a Eru Ilúvatar, o deus da Terra-média nunca é diretamente mencionado nas histórias, apenas nos apêndices e ainda assim não com seu nome próprio, mas sim como o Uno. Na verdade, essa questão é muito interessante, pois entre 1954 e 1977 havia pouca ou nenhuma informação sobre os dias antigos e os contos do Silmarillion. Tudo o que havia eram cartas, não publicadas, de Tolkien e um livro de canções que menciona Varda. Fora isso, sabemos vagamente pelos apêndices de O Senhor dos Anéis que antes de Sauron existiu o grande inimigo, do qual Sauron era apenas um servo, e além dele existia também os Valar, mais ou menos deuses que viviam no oeste. Assim, por muito tempo até a publicação de O Silmarillion, essa figura do Uno permaneceu um mistério para muitos fãs. Bom, pessoal, essas foram as referências que eu consegui garimpar dos livros, mas se eu deixei alguma de fora e você se recorda, me diga nos comentários para a gente reunir mais informações e assim aprendermos um pouco mais sobre esse universo de Tolkien. Por hoje é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou, por favor, deixe seu like para ajudar o Cinejão a alcançar ainda mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. A gente se vê na próxima, um grande abraço e valeu!